Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fiquei detido por uma década atrás das grades de uma prisão. E quando finalmente eu recebi a minha liberdade, me vi completamente perdido num mundo desconhecido. Meus pais já eram falecidos e a dor de não ter tido a chance de me despedir deles me atormentou por muito tempo. Meus pais eram tudo para mim e quando olho para trás, percebo que fui um jovem descabeçado e inconsequente. Mas mesmo assim, eles nunca me viraram as costas. E quando um não podia vir, o outro estava lá, demonstrando um amor incondicional que ia além de qualquer medida. Eu nunca fiquei sem visita. Meu pai estava com 69 anos e mamãe com 63. Mas eles eram tão espertos, tinham uma energia, uma força, um vigor. E quando os meus olhos viam o meu pai chegando com um terninho favorito dele e a Bíblia debaixo do braço, confesso que me dava até um nó na garganta, porque eu sabia que eles não precisavam passar por aquilo, mas eles estavam ali e nunca me disseram uma palavra que me magoasse. Pelo contrário, era incentivo em cima de incentivo. Eu era filho adotivo do seu Lauro e da dona Madalena. E quando eles me adotaram, foram muito criticados porque os filhos já eram grandes. Eles tinham várias enfermidades e ainda pegaram um menino. Aquilo era só para arranjar mais problemas para eles. Meus irmãos adotivos não tinham paciência comigo e me viam como um problema. Mas os meus pais os repreendiam e diziam para eles praticarem o amor primeiro dentro de casa, para depois transbordar para o mundo. E eles então faziam para agradar o papai e a mamãe. Na verdade, a minha mãe biológica era sobrinha neta do meu pai Lauro e, infelizmente, ela acabou falecendo junto com a minha irmãzinha e o meu pai em um trágico acidente de ônibus. E eu fui o único sobrevivente da família. E como ninguém estava disposto a cuidar de mim, telefonaram para o meu pai, Lauro, e perguntaram se ele cuidaria. E a resposta de imediato foi que sim. Papai e mamãe eram pessoas de coração generosos e sempre dispostos a ajudar. Por isso, ele não poupou esforços e foi até o Mato Grosso do Sul me buscar. E assim começou a minha vida. Desde pequeno, eu sempre procurava o lado errado das coisas, me envolvendo com pessoas que não tinham o melhor dos comportamentos. E para mim, naquela época, aquilo parecia ser super emocionante. Os caras que eu andava eram cheios de energia, sempre felizes e animados. Eles eram exagerados em tudo, desde bebidas, roupas caras de marcas e mulheres lindas. Sem contar as motos e os carros, tudo fruto de roubo cometido. E eu fui atraído para esse estilo de vida. No início, ganhei algumas camisetas como presente, mas logo fui convidado a participar das atividades criminosas, com a promessa de que não haveria problemas. E confiante na promessa, eu aceitei o convite. Eu
Aos poucos fui me acostumando com aquela vida aparentemente fácil e luxuosa. Mas eu me esforçava para os meus pais não perceberem. Por isso não aparecia com nada suspeito em casa, para não ter que explicar o inexplicável. Porque o meu pai ficava em cima de mim. Ele tinha desconfiança, mas não certeza. E para não me magoar com a sua suspeita, ele dizia: "Olha lá, hein, Jadiel? Vê se não apronta, garoto. Não esqueça, o mundo oferece coisas que lá na frente você não tem como pagar. O boleto é alto. Presta atenção, meu filho. Nunca enfie os pés pelas mãos." E eu respondia: "Tá certo, meu pai, pode confiar." E nem mesmo a preocupação e o cuidado dos meus pais me impediram de cometer erros. Infelizmente, aos 19 anos de idade, eu acabei perdendo a minha liberdade quando eu cedi à pressão e aceitei participar de um roubo de cargas. Mas todos nós fomos pegos e isso mudou completamente o rumo da minha vida. Quando meu pai soube da notícia, ele foi o primeiro a me visitar. Ele olhou profundamente dentro dos meus olhos e falou: "Agora você vai aproveitar esse tempo para refletir, meditar e decidir o que você realmente quer da vida. Às vezes, Jadiel, a gente tem o céu para conquistar, mas acabamos nos prendendo dentro de uma gaiola. E mesmo diante de tudo o que aconteceu, quero que você saiba que nem eu e nem a sua mãe vamos soltar a sua mão. Estaremos sempre ao seu lado até o fim. E a nossa ligação só será desfeita no dia em que um de nós partir. Enquanto estivermos nessa terra, saiba que seus pais não vão te abandonar e estaremos sempre intercedendo por você. Mesmo, meu filho, que eu e a sua mãe não possa testemunhar isso diretamente, mas temos fé em Deus que Ele guiará você para longe desse caminho." Meu pai segurou a minha mão e fez uma oração, pedindo para Deus abrir os meus olhos. E eu senti uma profunda sensação de vergonha e chorei. Chorei porque o meu pai estava triste e a minha mãe eram as únicas pessoas que acreditavam em mim. Meus irmãos nunca foram me visitar, mas me escreviam cartas pedindo para eu criar juízo e não fazer mais vergonha aos nossos pais. Eles viviam me lembrando que o orgulho do papai era o nome limpo da família. Na prisão, os detentos que eu conhecia gostavam do meu pai e eles falavam: "O Vaso não vem hoje?" Esse apelido meu pai ganhou porque chamava todo mundo de Vaso. E aconteceu que os meus pais simplesmente não apareceram. E eu achei estranho porque eles não faltavam. E eu pedi para ligar em casa. Mas o número só chamava e eu fiquei agoniado. Naquela semana, eu fui atormentado por pesadelos angustiantes envolvendo os meus pais e acordava muitas vezes assustado, tomado pelo medo de que algo ruim tivesse acontecido com eles. Até que, depois de uns dias, eu recebi uma carta da minha irmã Virgínia, onde ela relatava duramente, sem rodeios, a morte do meu pai. Meu paizinho,
Meu paizinho querido tinha partido, falecido, devido a uma insuficiência renal. Além disso, mamãe também se encontrava hospitalizada devido a uma insuficiência cardíaca. E ela ainda me alertou que apenas um verdadeiro milagre poderia trazê-la de volta à vida. E ali, com aquele pedaço de papel nas mãos, eu não consegui conter as minhas lágrimas e chorei alto, como se estivesse rasgando meu coração. Meu sofrimento era tão profundo que até os presos mais chegados se comoveram com a minha dor. Meus dias não foram mais os mesmos, e eu temia receber outra carta trazendo a notícia da partida da mamãe. Mas infelizmente a carta chegou, e mais uma vez eu não consegui conter as lágrimas e fui tomado por uma tristeza tão profunda. Meus irmãos permaneceram em silêncio e eu fiquei desconectado de toda a minha família. Mas um dia eu criei coragem e escrevi uma carta para a Virgínia, pedindo algo que pudesse lembrar os nossos pais. No entanto, não obtive uma resposta de imediato, e o pedido que eu fiz à minha irmã eu já tinha até me esquecido, mas fui completamente pego de surpresa quando finalmente recebi a Bíblia do meu pai. Minha irmã tinha escolhido o que era mais especial para ele e me entregou esse presente cheio de significado. E eu pude sentir uma profunda conexão com o papai. Todos os dias eu dedicava um tempo à leitura da Bíblia, um versículo de cada vez, já que assim me ajudava a manter a clareza e evitar confusões entre as histórias e os personagens. Certo momento, um versículo em especial chamou a minha atenção, porque estava marcado com um marcador amarelo. Esse versículo em questão era Êxodo 33:15, que dizia: "Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair daqui." E essa passagem ressoou profundamente em meu coração. E eu me acostumei a repetir diariamente: se o Senhor não estiver comigo, permita-me permanecer aqui para sempre, porque sozinho eu não vou conseguir e poderei errar novamente. E eu não quero mais cometer erros. A Bíblia do meu pai foi a minha maior fonte de alimentos enquanto eu estava lá dentro. E quanto mais eu a lia, mais eu queria ler e queria entender, e isso contribuiu para que o tempo passasse muito mais rápido. E quando eu dei por mim, eu estava em liberdade. Fiz questão de mandar cartas aos meus irmãos para compartilhar a notícia, mas infelizmente não recebi nenhum retorno e entendi que eles não queriam me ter por perto. Então, eu precisei recomeçar do zero, sem família, sem amigos, apenas eu e Deus ao meu lado. Confesso que não foi fácil. E no dia em que o portão se abriu e eu me vi do lado de fora, eu chorei. Chorei porque eu não tinha para onde ir. E fiquei alguns minutos parado, refletindo. Foi quando dentro de mim uma voz sussurrou:
Lembra que você pediu para eu estar ao seu lado? Então deixa que eu guie o seu caminho. E nesse momento, eu senti uma paz, mas uma paz tão grande, que eu comecei a andar sem direção. E como fazia um longo tempo que eu tinha caminhado pelas ruas, eu estava emocionado, tão emocionado, que eu apreciava cada detalhe. O latido de um cachorro, o som de uma buzina de carro, alguém atravessando a rua na pressa, ou mesmo uma pessoa conversando ao telefone. Tudo parecia como se estivesse sendo a primeira vez que os meus olhos e ouvidos experimentavam aquilo. Às vezes eu queria parar, me sentar, descansar, mas a voz interior me dizia: levanta, continua, seu destino ainda não chegou. E quando eu cheguei a uma rua repleta de chácaras, a voz me disse: no último portão você vai bater e pedir emprego de caseiro. E eu pensei: isso já é demais. Eu devo estar louco, como assim? Pedir emprego de caseiro? Isso não vai dar certo não. Geralmente, eles contratam por indicação. E Deus, porque eu tenho certeza que era Ele, me dizia: vai confiar em mim ou vai confiar no seu braço? Lembra, foi você que me chamou para estar contigo. Meio descrente, eu fiz o que a voz me falou. Bati no portão, apertei o interfone e depois de um tempo, um rapaz de mais ou menos uns 18 anos de idade apareceu. E eu perguntei se eles estavam precisando de caseiro. E ele respondeu na pressa que não, e fechou o portão na minha cara, sem mesmo me dar a chance de fazer outra pergunta. Suspirei e murmurei para mim mesmo: tá vendo? Olha que loucura, eu pensei. Eu vou embora, vou sair daqui antes que escureça e eu não consiga nenhum lugar para ficar. Mas outra vez eu ouvi aquela voz insistindo para eu permanecer ali. Porém, eu estava me sentindo desconfortável, porque as pessoas passavam dentro dos seus carros com um olhar de desconfiados, e eu murmurei de novo: tá vendo, Deus? Olha aí, eles desconfiando de mim. E se descobrem que eu sou um ex-presidiário? Nesse momento, Deus se calou. A voz desapareceu e tudo o que eu ouvia era os meus próprios pensamentos ecoando na minha mente. Percebi que o trinco do portão se moveu e o rapaz apareceu com a expressão de surpresa ao me ver. E eu já estava prestes a me desculpar com ele por estar ali. Mas ele falou primeiro: moço, ainda bem que você não foi embora. Minha avó acabou de me dizer que precisa de um caseiro, sim. Vamos entrar para conversar com ela. Acompanhei o rapaz, que me conduziu até uma sala onde uma senhora estava lendo um livro religioso. E quando ela me viu, abriu um sorriso simpático. Pediu para que eu me sentasse, mas eu insisti que estava bem de pé. No entanto, ela insistiu ainda mais para que eu me sentasse, e eu acabei ocupando uma das poltronas. O neto dela perguntou se ela precisava dele, mas ela o dispensou e falou que ele poderia curtir os amigos tranquilamente na piscina
e que qualquer coisa ela o chamaria. Dona Nelly foi direto ao ponto e perguntou se eu já tinha experiência como caseiro. E eu respondi que não, mas que estava cheio de disposição para trabalhar duro. E ela riu e explicou que as tarefas não eram tão pesadas e que eu teria apenas que ter cuidado com os cachorros, a manutenção da piscina, o corte da grama e receber algumas encomendas e correspondências. Além, claro, de providenciar alguns pequenos reparos, nada muito complicado. Ela salientou que estava disposta a pagar uma quantia X, e imediatamente eu pensei que isso era bem mais do que eu estava imaginando. Perguntei se estava sendo contratado, e ela disse que sim. E eu respondi: mas a senhora nem me conhece direito. E ela respondeu prontamente: quem te enviou aqui te conhece melhor do que qualquer pessoa. Então a dona Nelly me explicou que já tinha sido vítima de roubos no passado, talvez por deixar as pessoas contratadas muito à vontade. E olha que todos eram indicações. Então, na noite anterior, ela se ajoelhou, fez uma oração pedindo a Deus que trouxesse alguém em que ela pudesse confiar totalmente para trabalhar em casa. E Dona Nelly concluiu: você é o resultado da minha oração e por isso se considere contratado, porque para quem eu pedi não há engano. Até algumas horas eu não tinha um teto, cama e nem perspectiva alguma. E de repente me vi dentro de uma chácara imensamente linda, cercada pela natureza e pelos animais que mais amo, que são os cachorros. Confesso que eu até me belisquei para ver se era verdade. Durante os anos que trabalhei na chácara da Dona Nelly, enfrentei várias provas, mas passei em todas elas com sucesso. O neto dela, o Cristiano, tinha o hábito de deixar para trás cartões de créditos e dinheiro, e muitas vezes sem saber onde os tinha colocado. E como eu tinha me transformado num novo homem, em uma pessoa diferente, simplesmente recolhia os objetos e entregava à avó dele. E ela sempre me agradecia. Dona Nelly confiava em mim de olhos fechados e eu procurava ser o mais honesto possível. E um dia ela me perguntou o que eu fazia antes de trabalhar como caseiro. E eu fui bem sincero na resposta e disse: eu era presidiário. Minha patroa não fez cara de surpresa, simplesmente me falou: seu passado, meu filho, não define quem você é hoje. E eu estou impressionada com as qualidades e a dedicação que vejo em você todos esses anos. O seu comportamento é uma prova de que as pessoas podem mudar e superar os seus erros. Eu te agradeço por compartilhar isso comigo, mas eu já sabia. Lembra, você me deu os seus documentos para a contratação. Eu tenho uma equipe chata por trás de mim. E eles queriam porque queriam que eu te demitisse. Mas eu falei: o que Deus me enviou, eu não vou mandar embora. Dona Nelly foi a família que eu precisei. E mesmo depois da morte dela, eu continuei trabalhando
na chácara da família. Quanto aos meus irmãos, eu tentei aproximação mas eles não eram abertos para mim e eu parei de procurá-los. Passei a frequentar uma igreja perto da chácara e fui me envolvendo com as coisas de Deus. E entrei para o grupo do evangelismo. E foi nesse grupo do evangelismo que eu conheci a minha esposa, a Lídia. À medida que fomos nos aproximando, percebemos que tínhamos muitas coisas em comum. E por isso começamos a namorar. Depois noivamos e finalmente nos casamos. E como eu nunca mais havia sonhado com os meus pais desde o falecimento deles, na semana do meu casamento, eu me senti sensível, emotivo, chorava com facilidade e pensava muito neles, imaginando como eles estariam felizes com a pessoa que eu me tornei. E para minha felicidade, na véspera do meu casamento, sonhei com os dois. Meu pai usando o terno de sempre, segurando a Bíblia debaixo do braço, como era de costume. E mamãe do mesmo jeitinho meigo e delicado que só ela tinha. Aquele vestidinho amarelo que era a sua cor favorita. E eles me abraçavam e me diziam que estavam orgulhosos de mim e que a palavra de Deus tinha se cumprido. Meu pai falava mais coisas, mas eu acordei antes de ouvir. E assim eu segui com paz no meu coração. Lídia e eu tivemos 4 filhos, Samuel, Mateus, Gabriel e Manuela. E minha vida mudou completamente, porque eu entreguei ela na mão de Deus. Estou com 81 anos, sou bisavô, avô, pai de filhos maravilhosos e esposo de uma mulher incrível, e sigo firme nos caminhos do Senhor.